Glória a Jesus. Não, minha filha. Fica tranquila. Fica à vontade que eu sei que é assim que funciona. Isso. Assim que é bom. Queridos, está aqui a pastora Viviane. E, Viviane, muito obrigado, filho, por ter atendido aí o nosso convite. Que Deus possa continuar abençoando você em nome de Jesus. É um prazer ter você aqui, receber você aqui na igreja. E senão eu fico falando aqui até amanhã, né? Vamos deixar Deus falar. Deus abençoe você, querido. Em nome de Jesus. Fica à vontade, tá? Só pegar o que Deus mandar. Com certeza. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Para mim tá ótimo e para Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém. O tema é forte. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, merece um amém. Amém, igreja? Erga suas mãos ao céu e diga ao Senhor: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. É chegada a hora do Senhor sobre nós. E é sobre esta chegada que eu quero comentar a palavra de Deus com os irmãos. Eu quero pedir para que vocês abram as suas Bíblias em Mateus. Mateus, um livro muito fácil, corriqueiro nosso. Aleluia, glória a Deus. Mateus 26. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Camila, tem quanto tempo? Pode pegar até 6 horas da tarde? Todo mundo fica? Amém. Glória a Deus. É uma satisfação imensa, depois de tantos anos, poder revê-los. Cadê o Anderson? Quanto tempo, hein, Anderson? Acho que tem uns... Não, mas antes de vocês virem para cá, a gente já fazia um tempo que a gente não se via. Deve estar beirando uns 10 anos. Pouca vergonha nossa, hein? Jesus amado. Eu glorifico a Deus pela vida desse casal. Eu os casei, né? Ajudei os casar. Eu ainda me lembro daquele cardápio, daquele casamento, daquele suco de uva, glória a Jesus. Oh, serve Coca-Cola para o povo, não, dá suco de uva. Suco de uva puro, tá, gente? Não era tangue. E eles fizeram um rodízio de massas. Foi maravilhoso aquele casamento. Nós comemos horrores. Eu, Everson e Legião. Comeu, não, a Legião Santa de Cristo. Gente, comemos muito, foi uma bênção. Foi um dia incrível aquele dia. Um dia que marcou a nossa vida. Nós temos história, né, Anderson? Muitas histórias. Eu fiz uma vigília em casa, um propósito. Foram 1 ano, todo sábado. Lembra disso? Todo sábado de disponibilidade, essa turma estava lá. E a gente tem histórias dessas vigílias de arrebatamento. Lembra do arrebatamento? Eu glorifico a Deus por todas as coisas e por todo o tempo que nós passamos juntos, né? Eu, de vez em quando, eu lembro do Anderson, né? Dos testemunhos do Anderson. Você já contou isso aqui, das suas histórias no Haiti? Já contou? Meu Deus. O Anderson foi ricocheteado de bala, né, Anderson? E não tinha bala nenhuma nele depois. O Anderson viu um corpo seco se levantar do chão e andar. Muitas histórias, né? Eu com a Camila, a gente estava ali atrás comentando. E quando eu me lembro do Anderson, quando o Espírito Santo de Deus traz vocês, me vêm as histórias do Haiti. Testemunhos fortes naquela sala, que nos educaram, que nos ensinaram. E uma coisa nós aprendemos naquele tempo. Nós deixamos de ser meninos.
aquele tempo de meninice acabou, porque houve momentos em que a gente era muito menino. Na verdade, o Anderson era o mais sério do nosso meio. O Anderson era o mais compenetrado com a palavra de Deus. O Anderson era o que menos se misturava a alguns tipos de vinhos. E geralmente, a gente errava a mão e acabava apanhando por meio do caminho. E o Anderson sempre muito sóbrio, com a mente muito sã. E Deus te conservou no nosso meio. Porque a gente passou uma guerra, foi uma bênção, mas a gente passou uma guerra. Mas foi uma bênção. E eu tenho visto Deus restaurar algumas coisas. Deus tem restaurado alguns laços que eu olhei e falei, se perdeu para nunca mais. Né? E Deus tem restaurado. E eu glorifico muito a Deus por isso. Você vai falar para mim assim, pastora, prega logo que isso é uma balela. Não. Nós tínhamos um grupo chamado Aliança. Nós éramos jovens, muito jovens de oração. Nós tínhamos comprometimento com a palavra. Nós tínhamos comprometimento com oração. Nós queríamos viver Cristo. Aquela época acho que foi o melhor, né? Foi um acontecimento na nossa vida. Um evento. E aí a gente, por muita sede, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Rolou alguns estresses, mas foi bom porque hoje nós estamos educados em Cristo. Alguns vivendo uma outra trajetória, vivendo uma outra história, mas a palavra do Senhor entrou em nós. E hoje ela não é mais aquela palavra que ela estava só na nossa frente. Hoje ela se movimenta em nós. E isso para mim faz toda a diferença. Quando a palavra entra no nosso coração e a gente deixa ela se movimentar, é sinal que tem vida de Cristo na nossa vida. E foi falado aqui, né, sobre ter essa experiência com Cristo. Sobre não conhecer Cristo de ouvir, né, porque Jó disse, eu te conhecia de ouvir falar, e hoje eu te conheço de andar contigo. E nós precisamos ter esse comprometimento com Deus. Quando a gente entende, aprende que a gente aceitou Jesus para um propósito de vida eterna, a gente deixa de ser bobo, a gente deixa de ser babaca, a gente deixa de ser imbecil, a gente deixa de ser egoísta, arrogante, e a gente começa a entrar numa nova etapa da nossa vida cristã. E eu vou dizer uma coisa para você. Nesses últimos dias eu tenho deixado muito claro, eu não tenho religião, eu sou de Cristo. Eu não sou religiosa, eu já fui religiosa. Eu fui religiosa 2 vezes, quando católica, sem Jesus. E eu fui religiosa quando eu aceitei a Jesus, piorou um pouco mais. Conversávamos eu e a Camila ali atrás, porque nós pregávamos muito duro, falávamos de uma forma muito dura. O pecador para nós, ele ia para o inferno. Era dessa forma que pregávamos, não era, Anderson? Nós tínhamos uma dureza de coração a respeito de quem pecava. E aí Jesus permite a gente tomar alguns tombos, para a gente tomar vergonha na cara e compreender que nós somos carentes da misericórdia de Deus. Hoje nós vamos falar aqui sobre a vinda de Cristo. Não é esse o tema? Não é esse o assunto até amanhã? Mas eu quero falar aqui na preparação de Cristo para subir. E eu dei um tema para hoje. O preparo de Jesus para retornar ao lugar de origem. Eu quero conversar com você sobre o Getsemane. Eu quero falar para você que o Getsemane é um lugar conhecido de Cristo. E o Getsemane é o nosso lugar atual de hoje. Porque nós estamos em estado de sofrimento. Nós estamos em estado parturiente. A noiva está entrando em trabalho de parto. E nós estamos entrando de uma forma muito severa. Os homens não entendem do que eu vou falar aqui. Eu e a Tamires conversamos sobre parto dentro do carro, né? A cesariana é um parto que você assiste se você estiver bem, né, na sua condição física normal, você consegue assistir mesmo estando anestesiado, cintura para baixo. Se você estiver no estado ruim, você acaba padecendo uma anestesia geral e eles tiram aquela criança. Mas o parto normal,
ele é um parto que você tem que estar acordado para viver ele. Porque você tem que fazer força para pôr aquela criança para fora, né? É tão interessante que nós vínhamos conversando sobre a palavra dos médicos em relação ao parto normal. Quando você está em estado de parto normal, eles te dizem exatamente assim, as mães aqui vão captar a minha mensagem. Os médicos dizem assim, faz força de cocô. Não é assim, mães? Faz força, como se você precisasse evacuar. E aí você faz uma força terrível, que na verdade é só a força que não está nem um pouco relacionado a uma dor de barriga. É uma dor intensa, intensa. Os ossos se movem do lugar. A bacia tem que abrir para aquela criança poder sair. E nós estamos num extremo trabalho de parto. A igreja está sofrendo. Não a perseguição, não nós. Não vem com essa novela de falar para mim que a igreja está fechada, que não pode ir para culto, que o presidente esse, que fulano esse, que o STF aquele. A gente não padece perseguição não, viu? Nós somos livres. O nosso país ainda é laico. Nós podemos ir e vir a qualquer momento. Ir e vir. Mas tem países que pessoas estão sendo enterradas vivas. Tem países que pessoas estão sendo concretadas vivas. Queimadas vivas. Afogadas em gaiolas vivas. Tem pessoas que vão para paredão da morte. Pessoas que estão esquartejadas, padecem dor no esquartejamento. O porquê que nós aqui estamos entrando nesse estado parturiente? Porque nós queremos pregar a verdade. E a nossa verdade aqui no Brasil está começando a ferir pessoas. Então a nossa perseguição, ela está dentro da casa de Deus. Eu sou muito a favor do que foi ministrado aqui a respeito do dízimo e oferta. O dízimo e oferta é algo que tem que vir de você. Se ele não vier de você, não dê. Ah, mas a palavra vai chamar de ladrão, vai. Mas eu já passei desse tempo de pregar isso. Então hoje eu entendo, Anderson, que se você não amar a obra, que se você não amar a Deus, você não vai conseguir dizimar. Porque você vai olhar para tantas falhas dentro da igreja e é fato. Uma delas muito me incomoda. Os bons carros lá fora e o membro vai embora com a família tomando chuva, enquanto uns chegam de forma muito confortável em casa. E eu falo isso principalmente dos grandes carros que ficam encostados na porta da igreja, enquanto irmãozinhos arrastam chinelo de dedo. Não é assim? É terrível, mas é uma verdade. Eu quero dizer para você que a igreja está entrando num estado muito crítico a nível do evangelho. Um evangelho que abriu portas para facilidade, um evangelho que tudo pode, um evangelho que mudou a sua trajetória cristã para viver a sua própria vida. E eu quero convidar você hoje a voltar às origens de Cristo e a voltar à vida de Cristo, porque há saúde na vida de Cristo. E a nossa saúde, ela é espiritual, ela é física e ela é mental. E eu quero hoje tomar posse de palavras que foram ministradas aqui enquanto havia o louvor. Que o nosso Jesus cura, que Ele liberta e que Ele transforma. Porque nós estamos nos esquecendo disso. Sabe o que nós estamos fazendo com o evangelho? Nós estamos trocando as coisas. Nós estamos dando muita atenção para Daniel na cova dos leões, para Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente. Nós estamos dando muita vazão àqueles que foram curados, a Zaqueu que desceu da espinheira brava. Nós estamos dando muito valor em Lázaro que saiu da sepultura, na mulher do fluxo de sangue, mas a gente não dá valor naquele que os chamou para o milagre.
E aquele que o chamou para o milagre, ele está aqui, padecendo dores no Getsêmani, se preparando para voltar para o seu lugar de origem. E de lá, voltar para nós, para nos resgatar. O nosso Boaz está às portas de voltar. O nosso resgatador está às portas de voltar. Mas nós vamos encontrar aqui com Jesus. Eu quero citar somente alguns versículos. Mateus, o seu capítulo 26, do seu versículo 38, que vai dizer assim. Tá ruim, viu? Jesus, tá um pouquinho lá. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, e eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Partamos, e eis que chegando o que me trairá. Igreja, Jesus no Getsêmani, essa mensagem já foi pregada tantas vezes para o nosso conhecimento, tantas vezes, mas por tantas vezes esqueceram de nos dizer que Jesus está passando no Getsêmani exatamente o que nós passamos aqui. Por isso que ele nos deixa um recado dizendo que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus vai para o Getsêmani, Jesus vai orar, Jesus leva alguns dos seus discípulos com ele, e Jesus os convida a ficar em vigília. Mas eles fazem o que, Camila? Eles dormem. Eles entram em estado de sono. Eles entram em estado de dormência. Porque havia naquele local toda uma batalha espiritual. E não era só uma questão de sono. Mas havia uma guerra interna no coração daqueles homens. E eu e você passamos por essa guerra todos os dias. Quem aqui já teve batalha espiritual de extremo sono e precisou dormir? Levante a mão. Levanta a mão. Tem mais ninguém? Eu levanto a minha aqui. De extremo sono e precisou dormir. Jesus sabia que eles precisavam dormir. Jesus sabia que eles estavam com medo. Jesus sabia que eles estavam aterrorizados, porque já existia uma perseguição sobre eles. Por amor de Cristo, eles começaram a entrar em estado de perseguição. Mas era preciso que Jesus passasse como homem. Irmãos, nós somos espírito, eu não me canso de pregar sobre isso, porque eu trabalho com batalha espiritual,
E eu preciso dizer para você que a gente lida todos os dias com as hostes da maldade, através do nosso corpo físico e através do nosso espírito. Nós estávamos lá na glória com Deus. E aí o Senhor, por graça e misericórdia, nos fez ocupar um útero. Assim como permitiu que as nossas mães, nossos pais, ocupassem o útero. Jesus estava em carne no nosso meio. Jesus podia ter corrido daquela situação. Jesus podia ter pulado fora daquela situação. Ele podia ter dito: eu não quero passar por isso. Não vale a pena passar por isso. Porque Jesus sabia que no caminho do Gólgota ele seria traído de novo. Ele sabia que naquele Getsemane, naquele exato momento, Judas já estava vindo com lanças na mão espirituais para o ferir, através de Satanás. Jesus sabia. Não adianta eu falar para você que Jesus está vindo buscar a igreja e não pregar para você sobre os seus sentimentos nos dias atuais. Sentimentos esses que estão nos preparando para perder ou ganhar a nossa salvação. Eu postei algo no meu status do WhatsApp, Camila printou e mandou para mim, e nós conversamos sobre o que eu printei lá. Jesus sabia que eu e você não daríamos conta. Jesus sabia que eu e você, no dia da enfermidade, não daríamos conta. Ele sabia que no dia da notícia do luto, nós não daríamos conta. Jesus sabia que no dia da traição daquele amigo que senta à sua mesa e come com você, e que te traiu, ele sabia que não daríamos conta. Jesus, ele sabia daquela briga em família que constantemente acontece no nosso meio, e que nos aborrece, que nos entristece, e que muitas das vezes a gente questiona: Senhor, o que foi que eu fiz? Ele sabia que nós não daríamos conta. E aí Jesus precisa vir, se manifestar, ser um espírito no corpo humano, para provar da minha e da sua dor. Jesus precisava passar um relatório sobre mim e você para Deus, mas ele precisava padecer na sua carne. Eu não posso falar da salvação eterna se eu não falar de libertação. E nós estamos sentados hoje em bancos de igrejas, cheios de dores espirituais. Porque a igreja hoje não trabalha a batalha espiritual, a grande maioria delas. E eu tenho certeza que se eu continuar com essa mensagem por 1, 2 horas, falando dos problemas internos, vão ter pessoas que no final do culto vão falar para mim: pastora, a minha alma é doente, o meu coração é doente, a minha mente é cansada. Não é assim? Porque nós não sabemos lidar com as coisas desta vida. Nós não sabemos lidar. Jesus, ele vem, Jesus, ele habita aquele útero, Jesus nasce. Já começa com um nascimento cheio de perseguição, cheio de tribulação, cheio de guerra. Jesus cresce num ambiente cheio de batalha, porque o seu território já tinha batalhas. Ele se torna um jovem num ambiente de guerra. Ou você acha que Jesus não sabia das guerras que acontecem lá no Oriente Médio? Aí Jesus precisa viver 33 anos como homem carnal que chora. Nós vamos ver a Bíblia mencionar esses choros de Jesus. Um homem que padeceu dores na sua carne, dores na sua alma. E aí eu fico imaginando Jesus sabendo que ele estava orando no Getsemane, clamando ao Senhor pelos espinhos que ele iria passar, pelas amarguras que ele iria passar.
E eu imagino Jesus assim. Eu estou vendo Judas chegando até a mim. Eu estou vendo Judas vindo me beijar. Eu estou vendo. Eu imagino ele conversando com Deus. Pai, eu vou ter que passar por isso. Judas andou comigo, Judas comeu na minha mesa. Eu dei ceia na boca dele. Eu reparti com ele o meu corpo. Em confiança, em amor. E esse homem vai subir. Você pensa que Jesus não pensou? Ele pensava como um homem natural que nós somos. Mas Jesus tinha uma missão. E aí a gente costuma dizer assim: eu vou até um determinado limite porque eu não sou Jesus. Não é assim que a gente costuma dizer? Minha paciência vai até aqui porque eu não sou Jesus. Jesus, ele estava pronto para passar por aquilo, eu não sou Jesus. É por isso que você não foi escolhido para ir para a cruz. Por isso que eu e você não tínhamos essa capacitação, não iríamos de forma alguma. Ao primeiro açoite a gente ia gemer, e ia riar, e a gente ia falar: não dá não, me libera daqui. Pega Jesus lá e bota ele na cruz, porque foi exatamente isso que fizeram. Você pensa que Jesus não sabia que ele seria negado 3 vezes? O amigo Pedro. Você pensa que Jesus não sabia que aquela sua amiga que te traiu há um tempo atrás, aquela pessoa colega de banco de igreja, aquela pessoa colega de tribuna, aquela pessoa de dentro da sua casa, você pensa que Jesus não sabia que ele iria te negar no meio de uma conversa paralela que você não estava? Você pensa que Jesus não sabia? Jesus, ele estava numa conversa com Deus: se possível for, aparta de mim esse cálice. Você acha mesmo que Jesus não conhece o seu interior? Não conhece o meu interior? Você acha que Jesus não viu o seu choro? Você acha que Jesus não está vendo essa dor que você está passando? Esse diagnóstico de enfermidade que o médico disse que não tem jeito, que declararam lá na sua casa que não tem como. Você acha mesmo que Jesus não viu o desemprego? Você acha que Jesus não está vendo você está sendo ajudado por outras pessoas porque você não tem um cartão para passar no banco no final do mês, não tem salário na sua conta? Você acha mesmo que Jesus não viu? É dessa experiência que o Anderson falou aqui. Jó foi conhecer Jesus, foi conhecer Deus, quando ele entendeu quem era Deus na vida dele. Quando ele começou a entender Deus. São 42 capítulos. E nós não sabemos quanto tempo durou esses 42 capítulos. 42 capítulos, se eu tirar a metade do dia, eu leio todo ele. Mas nós não sabemos quanto tempo esses 42 capítulos duraram na vida de Jó. Quanto tempo de luto Jó padeceu pelos 9 filhos. Qual foi a dor que Jó passou? Nós não sabemos. Mas Jesus foi lá para o Getsêmani relatar para nós que ele sabia o que nós iríamos passar. Eu vou dizer para você o que é o sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz é um recibo de Jesus dizendo para nós: eu estou indo porque eu te amo. Você está vendo o sangue que está escorrendo em mim? É porque eu te amei. É porque eu te amei primeiro. É porque eu não deixei o diabo tocar em você. E eu quero te dar provas disso, porque a palavra me diz que os anjos das trevas estão ao derredor. Eles não podem entrar no nosso campo físico. Ele só vai entrar no nosso campo físico se houver muita libertinagem da nossa parte.
Porque a palavra vai dizer que aos teus anjos Ele dá ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eu quero dizer uma coisa para você, que nós fazemos uma programação de culto, não é assim? Não tem uma programação, já estava tudo programado no céu, queridos. Já estava tudo programado. Entra no reino espiritual e experimenta desse Jesus que foi falado aqui. Para de ouvir falar de Jesus no culto e anda com Jesus. Porque para algumas pessoas Jesus começa às 7 horas da noite e Jesus termina às 9. Mas para nós Jesus começa todos os dias, porque nós aprendemos a andar com Jesus. Jesus sabia. Jesus olhou para nós, Anderson, e Ele sabia. Dia 21 de setembro de 2017, minha mãe entrou em estado de óbito na minha frente. Ela passou mal, corremos com ela para o hospital. Minha mãe ficou 5 horas bem, voltou daquela prévia, daquele começo de infarto. Ficou bem, levantou, foi ao banheiro, levei uma maçã. Minha mãe era viciada em maçã. Todos os dias ao dormir ela comia uma maçã. Eu peguei, voltei em casa, peguei umas peças de roupa, olhei a maçã, falei, vou levar a maçã que a minha mãe gosta. Foi a última coisa que a minha mãe comeu. Ela teve uma conversa comigo. E ela me disse assim, minha filha, diga aos seus irmãos para ter paz, porque o Senhor está vindo me buscar. Jesus deixou ela 5 horas bem, porque eu tinha pendências com a minha mãe, e eu precisava de um conserto com ela. Jesus permitiu que a minha mãe passasse mal comigo, porque era comigo o conserto. Tivemos uma conversa longa, e ela falou para mim, Jesus está vindo me buscar, porque ela dormiu, e quando ela voltou falando que ela viu Jesus. Quando ela entrou, começou a entrar em óbito, que durou mais ou menos uns 8 segundos, 10 segundos, foi uma morte muito rápida. Eu comecei a entrar num processo de oração e o Senhor falou comigo, cessa, porque eu estou recolhendo a tua mãe. Eu lembro que eu fiz assim. Vocês lembram do balcão da Santa Casa ali, balcão de atendimento do PS, né? Eu estava com a mão na pedra e eu abaixei a cabeça, eles já tinham levado ela para a sala para tentar reanimar. Ficaram 40 minutos reanimando, mas ela já estava em óbito. E eu lembro que assim que entraram com ela, eu botei a mão e eu comecei a entrar em oração. E eu falei, Senhor, a minha mãe. Senhor, ressuscita a minha mãe. E o Senhor falou para mim, cessa. Eu ouvi, eu tomei um tranco, eu tirei a mão daquela pedra. E aí começava o nosso Getsemane. Um Getsemane cheio de agonia. Os meus irmãos tinham acabado de ir embora. E eu tive que pegar o telefone. E a minha notícia para eles foi assim, desce aqui na Santa Casa, porque deu um problema. Todos eles vieram. Eu corri até a matriz de Cruzeiro atrás do meu irmão, porque o meu irmão saiu desesperado correndo. Baita de um homem, né, Anderson? E eu tive que correr. Pessoa magra. Imagina. E o medo de rodar igual uma bola. O Getsemane chegou na minha casa naquele dia. Um Getsemane de muita dor. Porque perder uma mãe gera muita dor. E foi um choro de muita dor. Mas eu sabia que Jesus tinha passado por aquele Getsemane por mim. E eu tinha certeza que aquela dor iria passar. Eu tinha convicção que ela ia passar. Ela durou 3 anos. Dia 21 de setembro agora são 4 anos. O luto durou 3 anos. Ah, pastora, mas acabou o luto? Acabou. Acabou. Eu sepultei o meu morto.
de uma vez por todas. Porque assim, tem tempo e hora. Parece que durou o tempo do Pai, Filho e Espírito Santo. Foi um processo. E aí eu fiquei sozinha, Anderson, naquela casa. E aí veio o processo do luto. O processo em que todo mundo vai embora. Todo mundo é muito solidário na hora da morte. Mas depois todo mundo vai embora. E depois os irmãos também foram embora. Os meus irmãos de sangue. E foi eu e Deus naquele Getsêmani. E foi um Getsêmani muito amargo, cheio de espinhos. Naquele Getsêmani apareceu tudo. Pedro, Judas, tudo. Foram 3 anos. 3 anos de dor. Eu sentava na beiradinha da porta do meu quarto, que dá para o meu salão, e eu sentava sozinha, muitas das vezes eu botava a mão no meu rosto e eu falava: Senhor, me sonda aqui. Desempregada, portas fechadas, precisando das misericórdias de Deus. Isso é um relato. Isso não é um choro de dor, isso é o choro do processo que eu preciso contar aqui. E eu conversava com Deus: Senhor, olha o que eu estou passando. E aí o Senhor começou a me trazer o Getsêmani. Eu não ia pregar essa palavra aqui. Eu ia falar sobre a tribulação dos discípulos naquele barco enquanto Jesus dormia. Já estava tudo certo para pregar essa palavra. E aí eu fui folhear a palavra para eu pregar. Eu abri aqui em Mateus, comecei a ler e fechei. Eu falei: não é aqui que Deus quer que eu pregue. E aí eu fui folhear de novo e abri aqui de novo. E aí abri a terceira vez, falei: tá bom, Senhor, eu vou falar de Getsêmani. Eu já entendi. Quando nós passamos por esse processo, eu e os meus irmãos, vieram outras tribulações envolvendo grau de parentesco, envolvendo posse, porque minha mãe deixou uma pequena herança para nós. E aí nós fomos para o segundo estágio da dor, que foi um problema entre os tios. E por final, depois nós resolvemos abrir mão daquela herança. Hoje ela está sendo revogada pelo próprio Deus, porque Deus falou na palavra sobre a nossa vinha. E agora é o próprio Deus quem está se movimentando. Quem brigou tanto hoje abriu mão para poder levar aquilo à venda, porque não queriam vender. E aí a gente abandonou aquilo tudo e nós entramos num consenso, eu e os meus 5 irmãos, e a gente falou: não queremos mais, porque nós queríamos paz. Nós não queríamos guerra com ninguém. Nós abrimos mão daquilo. Não dá para relatar todo o processo do Getsêmani. Foram processos intensos, muito intensos. O Getsêmani na minha vida, ele está, acho que desde quando eu nasci. Eu perdi o meu pai, eu tinha 11 para 12 anos de idade, e eu vi a minha mãe penhorar bujão de gás no bar para a gente poder comer. Aquele mesmo bar que falava mal da gente, que chamavam as filhas da Irene de mulheres da vida. Nós tivemos uma revelação, acho que você lembra, na sala de casa, quando Deus falou do bar, falou com a minha mãe até. Deus usou o Everton, foi ele que foi arrebatado, e Deus falou muito sobre esses comentários, né, de vizinhos a nosso respeito, e Deus falou que nos exaltaria. E quando nós nos convertermos, a gente se converteu a Deus, começou a nossa exaltação. E a maior exaltação que nós podemos ter é o nome sendo arrancado da boca de Satanás. Não é os bens que você pode ter, mas é o nome sendo tirado das garras do diabo. E o Senhor trocou o nosso nome,
tirou o nosso nome das vestes de vergonha e colocou o nosso nome nas vestes de dupla honra. Eu quero dizer para você que o Getsemane é um processo intenso, incrível, cruel ao mesmo tempo, porém maravilhoso. Porque o Getsemane vai nos levar para o lugar de origem. O Getsemane vai nos levar para a presença de Deus. E eu quero dizer para você que esta igreja inteira que está sentada aqui, talvez alguns de vocês possam me dizer agora, eu estou vivendo um tempo de paz. Deus me deu uma trégua, mas logo começa o Getsemane novamente. Eu quero dizer para você que Jesus já sabia. E você não está sozinho. Você não está sozinho. Mas eu quero entrar agora dentro dessa mensagem. E eu quero dizer para você o seguinte: nesses últimos dias, eu vou fechar minha Bíblia, porque agora a gente vai conversar e Jesus está no meio dessa conversa. Eu não quero mais pregar. Eu falei para o Senhor, eu não quero pregar, Senhor. Eu quero conversar com a igreja através do seu diálogo. Me dá o teu diálogo para dialogar com a igreja. Porque hoje pregar para mim, Anderson, me soa terno, gravata. Me soa mulheres do coque. Eu não quero mais isso para mim. Hoje eu quero falar de Jesus. Hoje eu quero falar que Ele vive e reina para todo sempre. Hoje eu quero dizer para você que Jesus, Ele há de vir e virá e não tardará. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos passando por uma das principais trajetórias dentro do Getsemane, que é a nossa emoção. Satanás, ele vem desde o princípio dos seus dias na terra, trabalhando no emocional humano. E tudo que Satanás queria naquele Getsemane era desestruturar Jesus. Jesus estava em condição humana. E ele, como humano, ele podia ter falado, não dá para mim. Não dá para mim. A minha carne vai ser mutilada. Eu vou ser beijado. Eu vou ser renunciado. Eu vou para a cruz. Vai ter pregos entrando na minha carne. Não dá para mim. Ele podia ter dito, Anderson. Ele estava em condição carnal. E quantos de nós aqui já não foi para a caverna chorar? Com medo de Jezabel? Temendo Jezabel? Quantos de nós aqui não fomos reivindicar um choro e outro com Deus? Quantas das vezes não sentamos no chão e rolamos no chão e nós não falamos para Deus, Senhor, o Senhor não está nos vendo? Não é assim? Quem já chorou assim? Eu já chorei assim. Cadê o Senhor que não está me vendo? Quanta birra eu fiz, não faço mais. Eu tenho uma grande certeza hoje dentro de mim, que Ele vive e reina na minha alma para todo sempre. Amém. Eu tenho uma grande certeza dentro de mim. Jesus padeceu dores, sabendo que eu ia sofrer dores e que eu precisava dele. Então eu sei que no meu processo de dor, Ele é comigo. Mas nós estamos hoje andando de forma emocionada. E foi exatamente isso que eu conversei com a Camila naquele post. As pessoas pegam o celular e falam para a gente o que quer. As pessoas olham na nossa cara e falam para a gente o que quer. As pessoas apontam o dedo na nossa cara. As pessoas acham que elas estão cheias de verdade, que elas podem jogar a verdade delas na cara da gente. Não é assim? E sabe o que é pior? A gente fica magoado. O problema não é o que elas falam. O problema não é o conteúdo que sai delas, mas é o que eu vou fazer com o conteúdo delas em mim. E Jesus estava no Getsemane batalhando os conteúdos que estavam nos seus ouvidos e nos seus olhos.
Jesus estava no Getsêmani, padecendo em oração com Deus, pedindo a Deus misericórdia para não retroceder, por causa do conteúdo que estava nele. Agora vamos pensar comigo aqui. Nesses últimos tempos, eu não vou falar tempo de pandemia não, porque 6 meses antes da pandemia, o Senhor me deu uma revelação em sonho, e eu vi o arrebatamento. O Senhor me mostrou. Não sei se você chegou a ler. Foi intenso demais. E eu acordei debaixo de muito choro. Eu vi. Estávamos, bem rápido aqui, estávamos todos em frente ao Caravela, uma padaria que tem em Cruzeiro, eles conhecem bem. E estava eu e a Patrícia do Damião. Uma multidão estava ali, toda a cidade. Era como se todo o povo do mundo estivesse ali. Porque a gente vê o mundo numa vastidão, né? E Deus vê o mundo assim. Está na palma da mão dele. A gente pensa, com a nossa cabeça de jirico, que é muita gente para Deus olhar. E eu quero dizer para você que nós somos como areia. Nós somos como areia. Quem é que colocou areia ali? A areia é o limite do mar. Deus conhece tudo. E eu via aquele povo, a Patrícia do meu lado, e eu e a Patrícia em prantos, e em muito choro. Abriu aquele quadrado no céu, tudo ficou muito negro, muito negro, muito negro, e abriu aquele paredão, aquela muralha quadrada. E quando eu vi um enorme paredão de pedra, aquilo retinho em cima, e eu vi Jesus, Elias e Moisés. Eu vi. Eu não conseguia ver o rosto de Jesus, mas eu via Jesus com vestes de festa, com vestes talares, como diz a palavra de Deus. Eu vi os dois. Eu vi os dois velhos de dias, ancião de dias, barbas enormes, eu vi cajados nas suas mãos. Eles olhavam para nós, Jesus olhava para a glória. Jesus não direcionava o olhar para nós. Ele aguardava a ordem. Ele olhava para Deus aguardando o sinal de Deus. 6 meses antes da pandemia, Jesus falou que estava voltando para buscar a igreja. Foi muito real. Foi muito real. Mas o Senhor não veio. Ele estava só olhando, a ordem não tinha sido dada. Havia muito pranto. E eu olhava para a Patrícia e não conseguíamos nos comunicar. Chorávamos e o choro não saía, a lágrima não descia, mas nós chorávamos intensamente, copiosamente. Porque dentro daquela visão, nós não estávamos prontos para sermos arrebatados. Estávamos tomados de pecado, todos os que estavam ali tomados de pecado. E o Senhor tem me feito entender nos dias de hoje, que a pandemia veio para mudar o nosso emocional, para mudar o nosso caráter cristão. A pandemia veio para nos reeducar. E tem muita gente que não entendeu essa educação de Deus ainda. Tem muita gente que não entendeu que é o tempo de plantar. A terra está fértil para mim e para você, e nós não entendemos este recado. Nós não entendemos os recados que Deus nos deu, e o justo viverá pela fé. É tempo de colocar a fé em 42 graus. Aí eu te pergunto, como que o arrebatamento vai acontecer? Se os santos não estão em estado de santificação. Os sinais são evidentes. Eu tenho encontrado com pessoas, com teólogos, que já bateram de frente comigo, dizendo para mim que ainda tem muita coisa para acontecer. Eu quero dizer para você que está acontecendo coisa no mundo que a gente não tem notícia.
Está acontecendo coisas no mundo nesse exato momento agora que nós não temos notícia, mas que está fazendo cumprir a palavra de Deus. Então não duvide que Jesus está voltando. Foi citado aqui desde o início sobre as virgens. Só 5 estavam em estado de prudência, vigilantes, com as lamparinas acesas. Eu podia ter trazido alguma coisa aqui, a gente podia falar das 70 semanas, ou 70 semanas de anos de Daniel, que vai retratar a vinda de Cristo, a maior profecia bíblica sobre a vinda de Cristo. Primeiro, que ia tomar muito tempo. E segundo, que não era o que Deus queria para mim. Tem outra pessoa, tem outras pessoas que vão falar, eu creio sobre esse assunto aqui. E eu creio que vai ser interessante. Eu não vou estar, mas aproveite do que vocês vão ouvir. Porque as profecias de Daniel é um estado de alerta para nós. É um start. Eu olhava para a Patrícia olhava para mim, tinha muito choro na nossa alma e todo mundo chorava, porque a gente não subia. Por que será que a gente não subia? Nós não aprendemos a perdoar a igreja. Nós somos mentirosos. A gente diz que perdoa, a gente diz que ama. Aí a gente vai lá para a rede social e coloca lá, te amo como chocolate. Que chocolate? Eu gosto do chocolate. Eu não amo chocolate. Você tem noção do que é amor? O amor te faz despir e dar para o outro. O amor é desapego. É só um exemplo que você tira e dá para o outro. O amor é desapego de você para se apegar no outro. Nós somos mentirosos, irmãos. Nosso amor é falho e reconheça isso. E comece a conversar com Deus, Senhor, restaura o meu amor. Porque até o nosso amor por Jesus chega a ser mentiroso, Anderson. Eu te amo, 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 mas eu não amo o meu próximo. E se eu não amo o meu próximo, eu não amo Jesus. Eu posso sentar numa escola teológica e aprender tudo sobre teologia. E sair de teologia até o tutano. Mas se eu não tiver o amor, de nada me adianta. De nada me adianta. As pessoas espetam as outras, Anderson, dentro da igreja. Espetam o ministério da outra. Você falou para mim que não sabe cantar porque você queria elogio, né? Você falou para mim que você não sabe cantar porque você queria elogio, né? Ah, para. E aí, quem está fazendo, muitas das vezes é espetado porque não faz. Não é assim? Abriu a igreja, a gente olha para aquela pessoa e fala, não tem capacidade não, Deus não chamou fulano para aquilo. É mesmo? Você conversou com Deus, Deus se revelou a você? Fechou a igreja, aí eu sabia que não era Deus. É mesmo? Pegou a fita de medir, se prepara para ser medido. Botou na balança a obra dos irmãos, ok, as suas obras irão para a balança. E eu quero te falar uma coisa, se a gente for falar de teologia, a gente passa vergonha. É bom nem mexer. Eu não gosto muito de mexer, é bom pregar. Porque teologia a gente passa vergonha. A minha e a tua obra vai ser queimada no fogo, e vamos ver o que fica no fogo. Vamos ver o que é que vai resistir ao fogo. Eu até vejo o fogo. Eu consigo ver o fogo. Sabe aquele dia que você foi pregar cheio do seu eu? Vai aparecer essa obra no fogo. E não vai aparecer a sua pregação. Vai aparecer o seu ego. Não é a sua pregação. Sabe aquela obra solidária que você fez do lado de fora da igreja? Ela vai aparecer no fogo. Aí você foi lá no Facebook e postou para todo mundo.
você deu um agasalho para alguém na rua, que você deu um dinheiro para um mendigo na rua. Está aparecendo fogo, né? E nós temos que tomar um cuidado muito grande para que ela não seja queimada. Para que as nossas obras não sejam palha, não sejam feno. Eu quero dizer para você que a coisa é mais séria do que a gente imagina. Salvação envolve Jesus. Salvação envolve pregos nas mãos. Salvação envolve prego nos pés. Salvação envolve perseguição. Vocês estão me ouvindo, não? Está todo mundo me ouvindo? Salvação envolve a perseguição de Cristo. Salvação envolve perda de liberdade, porque Jesus perdeu a liberdade de pregar. Salvação envolve a própria igreja perseguindo Jesus. Porque quem colocou Jesus na cruz foi eu e você. E a gente continua fazendo. Eu quero dizer para você que a palavra "eu sou liberta pelo sangue de Cristo", eu sou liberto pelo sangue de Cristo, ela vale muito a pena quando a gente começa a se renunciar para Jesus entrar. Aí a gente pode falar de libertação. Porque eu conheci pessoas em estado de endemoniamento. E que elas diziam para mim: eu quero ser liberta, pastora. Eu quero ser liberta disso que eu vivo. E a gente vê hoje uma igreja que não quer ser liberta, mas quer ser reconhecida. Traz Jesus para o Getsêmani da sua vida. Traz Jesus. Traz Jesus, conversa com Jesus. Fala: Senhor, tenho muito eu dentro de mim. Tem muita arrogância, Senhor, dentro de mim. Sabe aquele Getsêmani que a gente passa e a gente fica assim: mas eu não mereço passar por isso. Tanta gente ruim no mundo. Eu não mereço passar por isso. Traz Jesus para esse Getsêmani, principalmente para esse. O moço rico chama Jesus de bom. Bom mestre. Bom mestre. Eu até vejo ele falar também. Bom mestre. Jesus fala para ele: bom é meu Pai que estás no céu. Você não é bom. Eu não sou boa. Jesus é bom. Deus é bom. Gente, eu tenho visto uma série, não sei se alguém aqui já viu, na Netflix, O Sangue de Jesus Tem Poder. Greenleaf. Já assistiram? Senhor. A gente se reconhece naquilo ali, viu? A gente tem que pedir misericórdia para Deus, porque eles retratam tudo o que o povo de Deus vive de forma errada na igreja. E hoje a pergunta é: quem é que vai subir? Nós somos libertos. O sangue de Jesus foi vertido na cruz. Aproveita desse sangue que foi vertido na cruz. Tira proveito desse sangue vertido na cruz. Está na hora da gente parar de julgar. Está na hora da gente parar. Gente, Deus tem me ensinado, Deus tem batido em mim. Tem sido um açoite. Porque Deus bate na gente sem precisar levantar a mão. Tem sido um açoite. Dia desses atrás, era meia-noite, subimos ao monte. E o Senhor me levou a orar por arrependimento. E eu comecei a pedir perdão a Deus. Falei: Senhor, eu falei mal dessa pessoa, toquei nessa pessoa, falei dessa pessoa. Reconheça quem você é diante de Deus. É tempo da igreja trocar as vestimentas para subir. Não adianta eu falar em arrebatamento se eu não falo em arrependimento. Não adianta. Nós vamos para a rede social e a gente ataca na rede social. Eu e Sandra temos conversado muito sobre isso. Porque a nossa vontade é de ir para a rede social. Que canal fantástico é aquele para dar uma porretada em alguém? Para virar para essa pessoa na rede social e dizer para ela: vai dar uma volta em Marte. Sobe num coqueiro e traz uma água de coco para mim. Se você achar um pé de coco lá.
Dá vontade de passar uma lição de moral completa. Mas a gente não pode. O Senhor não nos chamou para fazer guerra. Ele não nos chamou para fazer guerra. A guerra não nos pertence, pertence a Ele. Ele é o Deus da guerra. Porque o mesmo Deus que dá a paz é o mesmo Deus que abre a ferida. O mesmo Deus que liga a ferida é o mesmo Deus que fere. Mas a gente quer ir lá para o Facebook. E eu entendi que tem pessoas que não podem ter rede social. E se ela está te fazendo mal, sai da rede social. Eu tive que sair por 1 ano. Porque eu desci o pau na rede social. Eu falei, eu vou ter que sair, porque eu não sirvo para estar aqui. E aí eu só voltei quando eu aprendi. E ainda teve um tempo desse atrás aí que eu fui lá e postei, aí lembrei que Jesus me corrigiu, fui lá e apaguei. Você entra na minha rede social, tá falando de pão. Não é? Nem tem nada. Eu não posto nada. Eu vou lá, faço um comercialzinho do dia que eu vou soltar a minha fornada de pão e só. E saio fora. Não serve para ter, não tenha. Está servindo para prostituição da sua alma? Não tenha. Porque prostituição não é só adultério, não é só fornicação. A gente se prostitui contra Deus quando a gente ataca alguém, quando a gente compra a guerra de alguém e a gente traz as emoções ruins do outro para nós. E eu aprendi, Camila, que essa conta da malignidade do coração do outro não é minha. Aí a gente ouve palavras de pessoas dizendo que, tudo bem que a palavra diz que não há ninguém demasiadamente bom demais, santo demais. Mas a gente ouve pessoas falando sobre o excesso de bondade, ou a falta de bondade. Eu quero dizer para você que há oportunidade de se santificar, porque a palavra diz ser de santo, como eu sou santo. Para de vir para culto buscar só o milagre. Busca o milagre da sua existência. Porque o Senhor tem me ensinado que a maior obra de bênção na minha vida é a minha salvação. O resto é acréscimo. É o reino e a sua justiça. O resto é acréscimo. O que vier é acréscimo. Anderson, eu vou dizer para você, se hoje eu comer, Deus é Deus. Se não tiver alimento, Ele é Deus. Nós temos que ter noção que nós temos que entrar no estado de preparo para a subida com Cristo. Agora eu vou falar algo aqui pesado, que vocês vão falar assim, pastora, você pirou o cabeção? Já pensaram na possibilidade de não subir? Alguém aqui já pensou? Levanta a mão. De perder a salvação aqui? Alguém aqui já pensou na possibilidade de ter que militar na tribulação? Já pensou, Anderson? Já pensou, Camila? Dá um terror na gente, né? Há uma possibilidade disso acontecer, tá? Ninguém está isento disso acontecer, não. Porque eu vou te falar uma coisa. A palavra do Senhor é muito tremenda quando ela diz para nós que foste pesado na balança e fostes achado em falta. A palavra também me assegura lá no livro de Apocalipse, guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Guardar? Me dá uma explicação rápida sobre guardar algo. Guarda algo precioso, fala para mim, dá uma explicação bem rápida aí como pastor. Você guardaria onde? Algo de valor, uma peça de ouro, cara, você guardaria onde? Um cofre. Só você teria a senha, né? No mais, alguém da sua extrema confiança. A coroa precisa ser guardada dentro de nós. A coroa aqui, ó. É um relato do salmista. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque o pecado está assim, ó.
Jesus está, eis que estou à porta e... Satanás é o quê? Imitador, ele vem com o pecado, eis que estou à porta e... Não tem a porta larga e estreita? Então tem duas portas. Ou a gente guarda, ou a gente não guarda. Mas você só está falando disso, tá? Jesus no Getsêmani era aquele que padeceu dor, estava voltando para o seu lugar de origem, porque ele era o único que tinha o poder de nos dar a salvação. Tem salvação para mim e para você. E Jesus sabia que a gente não ia dar conta. Mas quando Jesus está lá no Getsêmani, ele nos passa mais um recibo dizendo assim, ó, eu estou padecendo dor, eu estou sofrendo tristeza, estou sofrendo perseguição, estou sendo traído, estou sendo injustiçado, eu só fiz o bem, tudo que eu fiz aqui foi servir, eu servi ao meu Pai, servi a vocês, eu não tinha obrigação nenhuma de multiplicar pães, peixes eu não tinha, mas eu fiz, por amor eu fiz. Mas aqui no Getsêmani eu estou dizendo para vocês que vocês precisam andar em retidão. Porque vocês vão padecer as mesmas dores que eu. E eu estou suportando as dores. Então vocês vão ter que suportar as dores. Jesus não chamou gente fraca, não. A palavra também vai me dizer que diga ó fraco, que sou forte. Não é diga ao fraco que sou forte. Diga ó fraco. É uma palavra de Deus para nós. Diga ó fraco, eu sou forte. Amém, igreja? Você concorda com essa palavra? Concorda com esse diálogo? Não adianta eu e você cantarmos bonito aqui, fazermos bonito aqui, grandes eventos aqui, obras sociais na rua, levantarmos obreiros na igreja, ganharmos, arrebatarmos o maior número de almas possível para dentro da igreja e não ter um concerto como igreja. Não adianta. Não adianta, Deus não trabalha com chamadas de atenção. Deus não trabalha com tapetes vermelhos. Estão enganados nós pastores, concorda comigo, pastor? Nós pastores estamos enganados a respeito de Deus, achando que para nós tem um tapete vermelho. Não tem. A Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Eu tenho orado a Deus pelas minhas obras que já se passaram, pedindo misericórdia, porque eu errei muito no passado como pastora. Coloquei muita gente no paredão e fuzilei. Conversávamos sobre isso. Nós éramos pesados de palavra. Você vai para o inferno, você vai para o inferno. A gente determinava quem ia para o inferno. A gente estava com o pé no inferno, dando oi para Satanás, tocando uma bateria com o diabo, dançando na escola de samba do inferno e dizendo que as pessoas iriam para o inferno e que a gente era salvo. Parei, igreja. Camila me fez uma pergunta sobre religiosidade. Repete a pergunta. Para você a religiosidade é um demônio? Para mim é legião. Um demônio só é muito pouco para trabalhar. Vamos ser igreja. Está na hora da gente se converter. Está na hora da gente sentar nessas cadeiras e ocupar a cadeira com amor. Ocupar a cadeira com respeito ao próximo. Amando o nosso próximo. É difícil? É, mas não é impossível. É difícil amar quem esmaga o pé da gente? É complicado, mas não é impossível. Sabe quando é que a gente ama essas pessoas? Quando a gente não revida. A Bíblia me diz para não sentar em roda de escarnecedores. Então eu tenho todo o direito de pular fora. Mas essa novela de eu amo o meu próximo, mas o meu próximo aprontou comigo, eu perdoo ele, mas ó, ele lá e eu aqui, você precisa se converter. A gente precisa se converter, pastor. Porque eu tenho certeza que desse ministério já saíram pessoas
não é? E tem pessoas que vão precisar voltar. E tem pessoas que vão precisar de colo. E para o que é pior, a gente tem que ter colo para dar. E um colo cheio de amor. E eu era da época que eu achava que se converteu ontem, 6 meses depois, eu já podia socar a feijoada. E hoje Jesus falou para mim, tem dias que você precisa de uma madeira e eu te dou. Então você aprenda a ter leite para dar. Para crente com 50 anos de cadeira. Deixa de ser hipócrita porque você não é Deus. É tempo de santificação. Jesus está mandando a gente purificar os olhos, purificar a boca, purificar os ouvidos, purificar os pés e purificar as mãos. É tempo da igreja ser casa de habitação de Deus. É tempo da igreja ter camas para colocar os doentes, os feridos de alma, os cansados, os oprimidos, os mais fracos na fé. Quem são os mais fracos? Os rixosos, os contenciosos, aqueles que não suportam a luta, aqueles que vira e mexe, chega em você e fala, pastor. Aí você aconselha, gasta 2 horas falando com a pessoa, a mesma coisa, 50 mil vezes. É o fraco. 50 mil vezes alguém vem chorar no teu ouvido o mesmo problema que você passaria assim, ó, soltando fogos de artifício, mas aquela pessoa não tem a mesma estrutura que a sua. Às vezes a gente conversa entre a gente, por que pessoas não aceitam a Jesus logo? Porque ainda não é o tempo. Parece que eu estou vendo Jesus falando para Maria, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Porque nós temos que respeitar o tempo. Existem pessoas que precisam de um tempo longínquo. Existem pessoas dentro da igreja que elas só vão se santificar no leito de morte. E a gente tem que ter saco. Eu tenho certeza que vocês tiveram que me suportar muitas das vezes. Não fala que é verdade. Por favor. Essas são as obras de Jesus. É difícil, gente. Tem hora que a gente se corrompe. Não é assim? A gente se corrompe. Irmãos, se não fosse a misericórdia de Jesus na minha vida, eu já tinha acabado com a raça de meio mundo. Eu tinha porte de arma, teria tido porte de arma e teria feito uma miséria. Eu teria tantas traições, tantas fofocas, tanta coisa que chega no ouvido da gente, coisa que você nem fez, nem sonhou em fazer. Mas não pode. Aí a Bíblia diz que você tem que amar. E eu vou dizer uma coisa para você, não é impossível amar. Quando a gente começa a entrar no amor de Jesus, a gente entra no amor que a igreja necessita ter. No amor que nós precisamos ter. O amor é cura. O amor é curador. O amor é libertador. Tem dias que eu falo de algumas pessoas, agora eu já tenho procurado fechar minha boca. Eu estou entendendo que a minha obra pode aparecer no fogo. Melhor não. Né? Que a cara dela mal feita não apareça. Porque se as suas obras queimarem e resistirem ao fogo, está tudo certo para nós. Mas além delas queimarem e aparecer a sua cara, vai ser um dia de muita vergonha. Jesus tem me ensinado a voltar lá atrás e pedir perdão. Jesus tem me ensinado a pedir perdão, confessar e deixar. Jesus tem me ensinado a ir até pessoas que não merecem o meu perdão. Eu acho que ela não merece. Aí Jesus falou para mim assim, você acha, mas eu acho que você tem que ir lá e pedir perdão e ficar quieta. E eu acho que você tem que ir lá pedir perdão, ficar quieta e me obedecer. E eu acho que você tem que ir lá pedir perdão, me obedecer e me glorificar.
Eu quero dizer para você que não te cabe essas misérias na alma. Vamos nos libertar. O arrebatamento está, batendo palma. O Senhor está, parece que eu vejo Deus falando assim, desperta que o meu filho está indo. Desperta que está por um triz de eu enviar ele. Desperta, senão você não sobe. Dá para entender o recado? Dá para você dar um glória a Deus? Não gosto de pedir para ninguém dar glória a Deus. Glória a Deus tem que ser espontâneo, mas tem hora que a gente tem que pedir. Porque às vezes tem que concordar aqui, ligar aqui para ligar lá. Eu quero dizer para você que está sentado aí se culpando pelo pecado que você cometeu, pede perdão, confessa e deixa aí na cadeira onde você está. Nós temos um Jesus no Getsemane. Jesus padece no Getsemane para liberar perdão. Porque ele entendeu que a gente precisaria do perdão. Começa a se perdoar. Porque antes de pedir perdão para alguém, a gente tem que se perdoar. Pede perdão lá dos pecados do passado, que você não consegue deixar, dos pecados que você ainda comete, que você não consegue deixar. Começa a pedir misericórdia ao Senhor aí onde você está. Fala para o Senhor, Senhor, ontem eu fiz uma rodinha na mesa lá de casa, ou parei com alguém na esquina e eu fui falar mal de pessoas que me abraçam, Senhor. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque eu critico pessoas na igreja. Ele está aqui para perdoar. Jesus está aqui. E Ele quer perdoar você. Ele quer me perdoar. Um dia eu estava na minha casa, eu estava varrendo meu quintal, e eu recebi uma chamada de vídeo, e um irmão virou para mim e falou para mim assim, falou, Viane, Deus acabou de me mostrar você. E o Senhor me mostrou você num banco, e alguém nesse banco cobrava a sua dívida. E ele falou para mim assim, eu vi também alguém chegar. Eu vi uma pessoa muito alta, um homem chegar. E ele tirar uma quantia do bolso, e ele pagar a sua conta. Essa pessoa não sabia da minha vida. E ele falou assim, e aí Deus me revelou que o Senhor hoje está sanando a sua dívida com Ele. Sua dívida está sendo paga. O Senhor diz que você não deve mais nada. O sangue de Jesus me lavou naquele dia. Eu quero dizer para você que o sangue de Jesus te lava e purifica do pecado. E que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que é tempo da igreja se preparar para subir. O Senhor está dizendo para nós, chega dessa terra, eu não quero mais vocês aqui. E esse chega já está ecoando para nós em forma de intensificação de provação. Ele está intensificando a prova para a gente passar logo, para a gente alcançar logo a vitória. E a nossa vitória não está aqui. Não viva nessa terra como se você fosse daqui. Você não é habitante deste lugar. Não viva aqui construindo idealizações na sua mente, que eu vou comprar, que eu vou realizar. Tá, você até pode, mas faça planos na glória. Faça planos de salvação, trace uma meta de salvação, trace uma meta de oração, uma meta de consagração, uma meta de propósitos. Tenha propósito, você é da igreja, pastor Anderson, pastora Camila, no que é que eu posso ajudar? O que é que nós podemos fazer nesse frio, para agasalhar quem está lá fora passando frio, o que é que eu posso fazer? Trace uma meta cristã na sua vida. Começa a preparar a tua bagagem. Não é fardo não, é bagagem de obras. Para que no dia que o livro das obras forem abertas, lá esteja o teu nome. E coroas, as pedras estejam cravejadas na sua coroa. Dê exemplos da glória de Deus. Vamos dar exemplo de Cristo em nós. Vamos falar do amor de Jesus com vigor.
está te perseguindo, vai passar. Vão parar de falar de você. E depois vão falar de novo. E depois vão parar de novo. E depois vão falar outra vez. E depois vão te tentar lançar uma flecha. E depois vão tentar te dar um tiro na alma e vai passar de novo. E Jesus vai te curar de novo. Todos os dias que você se ver magoado, chega em oração diante de Deus e fala: Senhor, me cura, Senhor, me limpa, porque essa ferramenta inflamada não é minha. Essa arma forjada não é minha. Chega de sentar em banco de igreja amargurado de espírito, lotado de traças, enferrujado por causa das obras malignas de Satanás na sua vida. Está na hora da gente pegar uma injeção de unção nas juntas enferrujadas e começar a ganhar mobilidade. O corpo tem que ter mobilidade, o corpo de Cristo precisa ter mobilidade. Porque os nossos pés mais se apressam para o mal do que para as coisas de Deus. É tempo de perdoar. É tempo de restaurar. Tem alguém aqui dentro do ministério que você está bicudo com ele? Chama num cantinho depois do culto e fala: me perdoa. Ah, mas eu não fiz nada. Você fez, você ficou com mágoa. Você está ressentindo. Ressentir é ressentir duas vezes, é sentir duas vezes. Libera perdão para quem te persegue. Chega no culto com um sorriso no rosto. Você largou uma guerra dentro da tua casa. Mas você sabe que quem está cuidando da guerra é Jesus. Então vem para o culto adorar. Porque enquanto você adora, Deus arruma a casa. A gente precisa parar de cantar louvores que motivam. E a gente precisa viver a motivação da palavra de Deus. Porque a gente fica motivado durante o culto e vai para casa desmotivado. Porque a nossa fé não cresce em Cristo. Nós ouvimos a palavra de qualquer forma e vamos embora de qualquer maneira. E muitas das vezes é pregado para nós com tanta verdade, a gente não entende a verdade de Cristo. Está na hora da gente crescer. Está na hora da gente amadurecer. Está na hora da gente entender que a gente tem que pegar essa coroa e colocá-la no cofre de Deus. Coloca ela no cofre. Como é que eu vou colocá-la no cofre? Me blindando em oração. Me blindando. Sabe como que você vai se blindar? Lá no livro de Efésios. Você vai pedir capacete. Senhor, blinda a minha mente com esse capacete. Senhor, coloca a tua graça na minha mente para eu não ser atingido pelo mal. Pede um escudo para blindar o que ataca o seu peito. Pede sandália para andar no evangelho. Para caminhar em paz com Deus, em paz com o próximo. Está na hora da gente ser igreja. Está na hora da gente se converter. Porque vão falar aqui, certamente, das 70 semanas. E é o calo. É o calo. Tem gente que não tem estrutura para ouvir. Não entende. Se falar em meia hora sobre alguma coisa das 70 semanas de Daniel, ou 70 semanas de anos, como são chamados, muita gente fica sem entender os períodos de Cristo. E eu quero dizer para você que Jesus já às portas. E Jesus vem buscar a noiva, adornada. Tem noção do que é noiva? Quem já casou vestido de noiva aqui sabe o que é uma noiva adornada. O que é um bom banho nesse dia. Um dia de preparação. Um dia de cabeleireiro. Não é assim? A gente quer o vestido branquinho, né, Camila? A gente quer a melhor coroa, o melhor arranjo, o melhor buquê. Assim é a noiva. O noivo sabe. Ele procura um terno elegante. Ele quer o melhor, ele quer o bom perfume. O noivo sabe. Eu e você somos a noiva desejada de Deus. Nós vamos voltar para o nosso lugar de origem.
Jesus está nos levando para um lugar onde nós temos que aprender para voltarmos para um lugar de origem. E Ele está nos dizendo hoje aqui, vocês não são daqui. Está passando o tempo de vocês aqui. Mas hoje Jesus está dizendo para nós, eu quero curar você, igreja. E eu quero que uma vez você curada, você saiba curar. Porque ninguém cura ninguém estando enfermo. É impossível isso acontecer. É impossível. Essa série que nós estamos assistindo, os pastores pegam o microfone e falam do amor de Deus e não entendem o que é o amor de Deus. É tanta hipocrisia. Jesus quer nos despir dessa veste de hipocrisia e colocar a veste da verdade em nós. E a gente só sabe o que é verdade se a gente viver a verdade de Cristo. Eu quero louvar a Deus nesse dia chamado hoje, por esse momento, por esse privilégio, pela oportunidade, por ter sido chamada para esse evento. Eu creio que foi Jesus. Eu fiquei muito surpresa com o convite. Eu falei, tanto tempo depois. Eu fiquei muito surpresa, fiquei muito feliz. De pronto, eu falei, opa. Eu falei, Senhor, se o Senhor não quiser que eu vá, o Senhor vai me pedir. Né? Na semana da trajetória, o Senhor levanta outro profeta. Mas eu fiquei muito feliz com o convite. E eu fico mais feliz ainda quando eu vejo a igreja atenta ouvindo. A igreja não precisa estar fazendo barulho, porque a gente aprendeu a falar, mas não aprendeu a parar para ouvir. E muitas das vezes, profetas só ficam satisfeitos quando tem barulho e movimento. E quando a igreja para ouvir, ela balança a cabeça. Ela balança a cabeça. Ela concorda. Ela concorda quietinho, como está a irmãzinha de vermelho lá no canto da entrada, de bracinho cruzado, mas olhando para cá. Irmãos, graças a Deus, eu não sou uma Camila Barros, um Silas Malafaia, não sou um Marco Feliciano, eu não quero ser ovacionada. Eu quero Cristo. A minha pregação ela é pequenininha, singela, pequena no conteúdo, singela na voz de Cristo. E é disso que eu preciso. Eu não preciso de fama. Eu não preciso de uma igreja grande. Eu não preciso do pássaro de aço. Pessoas precisam do pássaro de aço para dizer, sou um missionário, estou indo. A gente vem aqui, né, sai ali de Resende para vir aqui a Pouso Alto falar de Jesus. E se eu não falar de Jesus aqui, eu falo de Jesus no caixa do supermercado, porque eu falo, tá, gente? Graças a Deus. Isso vai estar lá nas minhas obras, no nome de Jesus. E eu creio que elas são fiéis e verdadeiras diante de Deus. Eu não preciso. Você não precisa ser ovacionado, mas deixa Jesus ser ovacionado em você. Sabe o vizinho da tua casa? Cuidado com o que você fala, porque ele está vendo você. Sabe o vizinho lá do lado da sua casa? Deixa ele ouvir Jesus. Porque certamente ele vai olhar para você e ele vai falar, eu preciso ser igual aquela minha vizinha ali. Aquele meu vizinho ali. Amém, igreja? Muito obrigado pela oportunidade. Eu amo vocês. Há amigos que são mais chegados que irmãos. E tem orações no trono para isso acontecer. Um dia eu falei com Deus, eu falei, Senhor, traz todo mundo de volta. Todo mundo está diferente hoje. Dá uma oportunidade da gente sentar e todo mundo comer à mesa. Porque foi um tempo lindo. Um tempo maravilhoso. É que eu acho que você não pegou o tempo, você pegou o tempo da roça, né, Anderson? Chegou a pegar o tempo da roça. Foi lindo. Camila pegou. O tempo da roça nos trouxe muita educação espiritual. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e por esse convite maravilhoso. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos em Cristo. A gente está aí numa obra tremenda com essa família. Eles hoje fazem parte da minha vida e eu sei que eu faço parte da vida deles. Pelo menos umas 2 vezes na semana, 3 vezes na semana a gente come todo mundo junto. Para a glória de Deus. Isso é união. Logo mais a gente vai estar casando, aquele casal que está sentado ali. Fizemos o noivado deles há dias atrás. E eu creio que para a glória de Deus, tudo se encaminha e logo a gente está casando, né, amor? Para a glória de Cristo. Está olhando para o lado, né? É com você mesmo.
porque o Senhor faz nova todas as coisas. Deus tem feito a minha vida um tempo novo. O Senhor tem restaurado coisas que para mim haviam se quebrado, e Deus tem feito coisa nova. Eu quero que você fique de pé nessa noite, nessa manhã. Aleluia. Pode louvar? Ao louvor. Não quer cantar? Fica aí, eu estou caçando. Vai cantar? Sobe aqui. Vem louvar. A gente sabe cantar não, viu, gente? A gente só canta. Adorador. Sobe aqui. Aleluia, Deus. Leva eu. Achou o nome? Camilo, tem microfone disponível? Tem mais? Aqui, ó. Camila, por favor. É Bluetooth? Som. Glória a Deus. Aleluia. Tá funcionando não. Não, tá bom, a gente canta aqui. Pode pegar. Som. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Para mim é um maior prazer, uma honra estar aqui junto com os irmãos, podendo adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E aquele que sabe pode nos acompanhar. Amém, igreja? Aleluia. Antes que a rosa murche, que o sol enfraqueça aqui, se perca o brilho da lua na noite fria, lembre-se de mim, que sempre estive aqui. Antes que as rugas venham em teu rosto se hospedar, e ao romper da aurora a dor quer te abraçar, quando a tua juventude acabar. Eu direi, a tua força é grande, vê se aproveita. O amanhã é tarde, vê se não esqueça do Criador nos dias da tua mocidade. Pense bem nas consequências da tua indecisão. Te chamo hoje, vem andar comigo na contramão. Prepare lindos projetos, não desista não. Leva eu pra tua casa, me chama para Conversar de madrugada, leva eu pra tua vida, me apresenta na tua roda de amigos e na festa da família. Leva eu pra lutar tuas guerras, leva eu pra curar tuas Feridas, leva eu quero ser teu amigo hoje, eu quero ser teu Deus.
Jesus. Aleluia. Convida ele. Chama ele para entrar, que ele está no negócio. Aleluia. Eu direi, a tua força é grande, vê se aproveita. O amanhã é tarde, vê se não esqueça do Criador nos dias da tua mocidade. Pense bem nas consequências da tua indecisão. Te chamo hoje, vem andar comigo na contramão. Preparei lindos projetos, não desista não. Leva eu pra tua casa, me chama para conversar de madrugada. Leva eu pra tua vida, me apresenta na tua roda de amigos e na festa da família. Leva eu pra lutar tuas guerras. Leva eu pra curar tuas feridas. Leva eu quero ser teu amigo hoje. Eu quero ser teu Deus. Aleluia. Leva eu pra tua casa, me chama para conversar de madrugada. Leva eu pra tua vida, me apresenta na tua roda de amigos e na festa da família. Leva eu pra lutar tuas guerras. Leva eu pra curar tuas feridas. Leva eu quero ser teu amigo hoje. Eu quero ser teu Deus. Aleluia. As palmas louvam e engrandecem o nome santo de Jesus. Leva Jesus para onde você for. Esse é o legado de Deus para nós. Aceitou Jesus, você não precisa de carteirinha de membro, você não precisa de carteirinha de pastor para você dizer que só o Senhor é Deus. Amém, igreja? Tem gente que está esperando um púlpito para pregar a palavra de Deus. Onde você estiver, fale do amor de Jesus. Onde você for, é para o macumbeiro, é para o maçom, não importa. A palavra não é nossa, nós temos que reportar aquilo que o Senhor nos emprestou para falar dele. Amém, igreja? As palmas louvam, engrandece mais uma vez o nome do Senhor. E muito obrigado pela acolhida. Anderson, Deus abençoe. Camila, muito obrigada. Obrigado, filho. Aleluia. Amém, amados. Quem está feliz com essa palavra aí, diga amém. Isso, Jesus permite que a gente passe pelo Getsemane, para que a gente possa voltar ao nosso lugar de origem. É assim que Deus faz. O seu lugar de origem é um céu de glória que te espera. Queridos, fique tranquilo aí, aperte seu cinto, que é só a parte da manhã. Agora, na parte da tarde, nós teremos o pastor amigo nosso, daqui a pouco está chegando aí, e você vai ver que vai ser bênção também. Pastora Viviane, muito obrigado, minha filha, mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, todos aí que estão com você. Olha, fique pertinho dela, viu? Fica pertinho porque é bênção demais. E minha filha, tem que voltar, né? Mas só que tem que ser para ficar aquele dia assim, né? Aquele dia todo aí para a gente colocar tudo em ordem, as conversas em dia. Tem que ficar, né? Irmãos, a gente fala assim, porque nós éramos solteiros ainda, né? Todos. Pra vocês terem uma ideia, todos nós éramos solteiros na época. E nós nos juntamos em oração. Não, a gente não fazia mais nada, só orava. Só orava. E estudava a palavra de Deus. Orava e estudava a palavra de Deus. Passamos anos assim. Um bando de jovem orando e estudando a palavra de Deus. Sem entender de muita coisa. Só fomos. Mas hoje, a grande maioria dos que estavam juntos, você viu que a maioria é tudo pastor? Você viu que a maioria é tudo pastor? Não, nós não sabíamos. A gente só foi. Eu falo para os jovens hoje, você quer que Deus faça algo na sua vida?
Minha vida, mergulhe naquilo que Deus quer. Mas vai de cabeça mesmo. Vai de cabeça, vai com tudo. E deixa Deus trabalhar por você. Então, amados, Deus tem muito para nós hoje. Você segura a onda aí. Exatamente. Uhum. Irmãos, que eu não falo com ela é 10 anos, mais ou menos assim, pessoalmente, né? 10 anos. E vivemos um bom tempo junto antes. E Deus já falava no nosso coração daquilo que está acontecendo hoje. Então, eu vou dizer algo para você, querido. Deus tem algo para nos revelar sempre, todos os dias. Então, jovem, mergulhe naquilo que Deus quer, vai de cabeça mesmo, vai com tudo, não tenha reserva nenhuma no seu coração, vai com tudo para cima de Deus, que você vai ver o que Deus tem para revelar no seu coração, fazer em você e através de você também. E foi um período muito precioso para nós crescemos juntos espiritualmente falando. Foi um período de crescimento para nós. Tem muita lembrança boa, muita. E isso eu sei que Deus nos fez crescer e nos fez entender muitas coisas. E se hoje estamos aqui, foi porque Deus fez algo lá no nosso coração. Então, obrigado mais uma vez. Deus vai preparar aquela mesa com todo mundo. Deus vai preparar com todo mundo de novo. E vai ser para a glória de Deus. Amém, amados? Quem está com fome aí, diga amém. Que isso, irmão? Vocês nem parecem mineiro, é? Mineiro almoça às 11 horas, né, Rita? Então, agora não está na hora do almoço mais não, 11 horas já almoçou, já acabou o horário de almoço, né? Mineiro é assim. Glória a Deus. Mineiro almoça depois do horário, João? Sim ou não? Almoça? Almoça. Não, almoça sim, pastor, almoça. Mas amém, amados. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma última oração aqui com você. E nós vamos ter aí, participar de um almoço abençoado aí. E não vai embora não, que daqui a pouquinho tem mais aí, para a gente estar regozijando em Deus. Amém, amados? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós aqui estamos, eu quero te agradecer. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra, ó Deus, o Senhor trouxe ao nosso coração aqui esta manhã. Obrigado, meu Deus, porque nós sabemos, entendemos, compreendemos que é necessário passarmos por alguns Getsêmanes em nossa vida, para que possamos assim, ó Deus, chegarmos em nosso lugar de destino. E sabemos que aqui não é o nosso local, sabemos que aqui não é a nossa casa é aí, junto contigo, ó Deus. A nossa casa é estarmos com o Senhor para sempre. Meu Deus e Pai, continue conosco, continue abençoando a vida dos seus filhos. Continue conosco nesse dia, ó Senhor, meu Deus e Pai. Querido Jesus, continue abençoando poderosamente a vida da pastora Viviane e de toda a sua casa, ó querido Jesus. Guarde-os, guarde o coração, Deus, guarde a alma, querido Jesus. Guarde cada um deles em Ti, ó Senhor Deus poderoso. Pai amado, também sobre seus filhos, tua igreja que estamos. Eu peço a tua graça e tua paz, em nome de Jesus. E amém, amém, amém. Os irmãos que nos acompanham também aí pelas redes sociais, pela internet. Daqui a pouquinho, logo mais, às 2 horas, estamos de volta, em nome de Jesus. Amém, amados? Você pode dar um aplauso para Jesus aí, glória a Deus? E vamos lá, fique à vontade, até daqui a pouco, se Deus quiser.